Está pensando em visitar Camboriú? Hospede-se no Arco do Sol Parque Hotel, próximo à Igreja Assembleia de Deus, na Rua Coronel Benjamin Vieira, número 50, Centro, Camboriú, Santa Catarina. Faça sua reserva através dos telefones 47 33650494 e 47 99251 5677. Arco do Sol Parque Hotel, o hotel que todos gideonitas se hospedam. Venham conferir. 10h30. Todos os dias quando acordo é assim. Eu ligo meu rádio nas ondas da alegria e sigo feliz. Eu ouço a qualquer hora, ela é tudo pra mim. Rádio Voz Missionária. Todos os dias quando acordo é assim. Rádio Escola Dominical. Escola Dominical. Vinde, alunos, vinde estudar. Vai começar agora no seu rádio a nossa Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Pegue sua Bíblia, sua harpa e acompanhe conosco a Escola Bíblica no ar. Juntos, vamos aprender um pouco mais a Palavra de Deus. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Apoio Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Camboriú. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Salve Escola Dominical, onde a graça e amor sem igual, para pequenos e grandes também, a todo o povo de Deus. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem, trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem, trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu Evangelho. Pelo que sofro trabalhos e até prisões, como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor aos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que, se morramos com Ele, também com eles viveremos. E se sofremos, também com Ele reinaremos. E se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, do verso 8 ao verso 13. E com essas palavras eu deixo a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
a todos os irmãos que nos ouvem pelas ondas do rádio ou nos assistem pelas redes sociais, nessa manhã de domingo, que estamos reunidos para mais uma escola bíblica dominical no rádio. Hoje, dia 24 de novembro de 2019, vamos tratar o assunto sobre o exílio de Davi. Está na técnica de som o irmão Will, já tinha deixado tudo organizadinho para que possamos agora estarmos falando a escola bíblica dominical. Pai do Senhor, irmão Will, e você, irmão, que esteja conosco, muito obrigado, porque se não fosse, não teria o porquê estarmos aqui, mas porque você está aí, estamos juntos e aprendemos um pouco mais da palavra de Deus. Essa manhã de domingo, antes de darmos início a essa escola bíblica dominical, os irmãos estão ali no culto na igreja, no templo sede. Daqui a pouco mais estarão conosco e vamos fazer uma oração para darmos início a essa escola bíblica dominical. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre, muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida e o dom da salvação, por tudo aquilo que tu tens feito em nossas vidas. E estamos reunidos, Senhor, neste domingo de manhã, Pai, um dia lindo na cidade de Camboriú, dia ensolarado, para aprendermos um pouco mais da tua palavra. Espírito Santo, nos orienta e nos guia. Senhor, a tua palavra diz que ela é viva e ela é eficaz, e ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e é apta para discernir. Tu conheces cada irmão, Senhor, a cada vida, Senhor, que nos ouve nessa hora. Tu conheces de suas necessidades e de seus anseios, e que a tua palavra possa penetrar, Senhor, o mais profundo do ser de cada irmão, e que possa discernir, Pai, e que possa ensinar, e que possa, Senhor, iluminar, Senhor, o caminho para que eles possam andar. O nosso alvo, Pai, é a vida eterna, é estar naquele dia que tu falou, Senhor, que aonde tu estiveres, nós estejamos também. Muito obrigado por tudo, Pai, e fica na continuação dessa escola bíblica dominical, em nome de Jesus. Amém e amém. A nossa lição de número 8, estamos tratando sobre o governo divino em mãos humanas, a liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Já tratamos de várias lições no passar até agora. A lição de número 1 foi trabalhado conhecendo os 2 livros de Samuel. A lição de número 2, nós falamos sobre o nascimento de um líder profético em Israel. A lição de número 3 foi a chamada profética de Samuel. A lição número 4, a degeneração da liderança sacerdotal. A lição do número 5, a instituição da monarquia em Israel. A lição de número 6, a rebeldia de Saul e a rejeição de Deus. A lição de número 7, Davi é ungido rei. E hoje, a lição de número 8, o exílio de Davi. O nosso texto áureo se encontra em 1º livro de Samuel, capítulo 22, verso 1 e verso 2. Então, Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Verdade prática? Dos muitos conflitos que vivenciamos, aprendemos lições preciosas para a nossa vida espiritual.
e a formação de nosso caráter segundo o modelo de Cristo. Já está conosco o presbítero irmão Ricardo Mendonça, estava dando aula do discipulado no Tempo Sede. Glória a E Deus. vai estar conosco nosso professor hoje, Amém. na nossa aula de hoje. Pai do Senhor, irmão Ricardo. A paz do Senhor, irmão Fabiano. A paz do Senhor, irmão Will. É uma alegria muito grande estar aqui. Eu costumo dizer que é um privilégio, né? E eu estava ali na sala do discipulado, o irmão Eliel Esteverias, que não está passando muito bem, e eu estudo a lição, fico preparado, né? E estamos aqui para a honra e glória do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, e queremos dizer para os irmãos que estão nos ouvindo que preste bem atenção nessa lição, porque fala conosco bem de pertinho, e nós vamos nos aproximar do Senhor um pouco mais na manhã deste domingo. Amém? Isso. A palavra exílio, quando a gente trabalha sobre isso, a gente vai ver um sofrimento, uma separação, se sentindo às vezes abandonado porque não é recepcionado, está fora do seu lugar, fora da sua terra, né? O Ricardo já sabe, é mineiro, né? E ele veio para Santa Catarina, já faz muitos anos que está aqui, Vai foi fazer bem 31. recebido, isso, tem a sua família. Mas quando ele volta a Minas Gerais, na sua terra natal, ele vem contando experiências e conta dos casos antigos, e aquilo o enche, tem a alegria, né, de reviver a sua terra. Parece que há uma ligação, né? Muito forte, muito forte. E quando eu cheguei aqui, irmão Fabiano, eu quase voltei, quase fui embora. Deus tinha plano, né? Porque a cultura era outra, mudou tudo, né? Bem diferente, né? Deus tinha plano conosco aqui nessa cidade. Graças a Deus, eu louvo a Deus pelos irmãos de Camboriú, né? Estou aqui esses anos todos, né? Mas no começo foi difícil. Então a gente sabe, acho que eu sei um pouquinho o que é estar longe da sua terra, às vezes exilado, né? Eu não estava exilado, logicamente, Sim. mas a gente na lição de hoje está falando sobre o exílio e sobre a dificuldade que o povo de Israel também teve no passado. A gente sentiu um pouquinho. Eu quase que fui embora, mas Deus me segurou aqui, foi com mão forte, e graças a Deus por estar aqui até hoje. Isso. E como nós veremos na continuidade da lição, Davi era fiel ao rei. Davi amava servir o rei. Amém. E aquela pessoa a quem ele amava servir era a pessoa que se voltou contra ele. Era a pessoa que o perseguia para o matar. E o versículo 1 Samuel 22, 1 e 2, que era o textuário que eu acabei lendo, diz assim, que falou, né? Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. Se retirou da onde? Quando apertou muito, ele fugiu para o rei de Aquis. Quando ele chegou lá, os oficiais do rei de Aquis disseram: mas esse aí não é Davi? Esse aí não é o senhor de toda a terra? Não é esse aí que é o chefe que matou o gigante Golias? Não é esse aí que está coisando tudo e que vai se tornar o rei? Não é esse aí que é o famoso guerreiro? E aí ele ouviu aquilo e temeu. E aí ele se fingiu de louco, começou a babar e bater a cabeça na parede. E o rei de Aquis disse: já não me falta loucos aqui na minha terra, né? Deixe ir. E ele se escapou. E se escapou para onde? Então Davi se retirou dali e veio para a caverna de Adulão. E ouviram seus irmãos e toda a casa de seu pai e desceram ali para estar com ele. Porque, na realidade, Saul não perseguia só Davi, perseguia toda a casa de Davi. Os seus pais também estavam, porque eles diziam: todo homem é aperto. Porque ele queria, por todos os meios, destruir Davi. Há quem diga que Saul pensava assim, eu tenho que exterminar, porque era até um costume da época. Sim. Quando um rei dominava e reinava, tomava posse de um outro reino, ele matava toda a família do rei. Isso. Então, para que Abinadab, Jonadab, Ozen, Radai, que são os irmãos de Davi que a Bíblia cita, não viesse a reinar também, aí eles estavam em aperto. Sim, em guerra. E aí quando ouviram seus irmãos, eles desceram. E desceram ali com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto. Porque todo aquele que não concordava com Saul e com as suas insanidades eram colocados em aperto, porque o rei confiscava as terras. O rei tirava, tinha todo o poder. E todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles. E eram com eles uns 400 homens. Endividado também, irmão Fabiano, porque, como o irmão disse, que o rei confiscavam as terras.
poderiam estar endividados porque Saul os perseguiu, Sim. confiscou, né? E aí o que acontece? Não tinha como ganhar o pão de cada dia. Sim. E aí ia ficando as pendências iam ficando para trás, né? E por isso endividado e depois amargurados, né? Porque foi uma injustiça muito grande que às vezes foi cometido com muitos deles, assim como a injustiça que estava sendo cometida com a pessoa de Davi. Isso. Porque Deus, ele sabe como trabalhar as coisas. Ele não ia dar um exército de mais de 1 milhão de homens na mão de Davi sem antes ter trabalhado. Ele pegou os homens em seus extremos, dificuldades, com abalado, homens que foram talvez traídos, talvez que foram roubados pelo rei, pelo o estado que se formou naquele momento, que devia proteger eles e guardá-lo. Era o estado agora que estava saqueando seus bens, e essas pessoas estavam virando um caos à nação de Israel, e agora se ajuntando. E aí Davi se faz líderes deles e aprendendo a comandar eles, a dominar, a conquistar o coração desses homens, e ali ensinar a conquistar o coração da nação de Israel. Irmão Fabiano, Deus, ele é perito, ele é profissional em usar coisas pequenas, poucas pessoas para obter vitória, certo? E outra coisa, foi um modo que Deus achou da confiança de Davi e crescendo no Senhor. Por que não dizia de Gideão? Saiu com 32 mil, mas foi lá com 300. Isso. E outra coisa que Deus faz também quando usa um exército pequeno para derrotar um grande, é para que a glória seja dele. Porque Deus sabe, né? Se muita gente se juntasse a Davi, né? Ele de repente ia confiar no exército, nas pessoas e não em Deus. E aí seria sua ruína e seu fracasso, né? Foi assim, por isso ele ele matou o urso, o leão, o gigante, se juntou, que era 400 homens e depois 600 perto do exército de Saul. Não era nada. Sim. Né? Mas, e ele, por que Davi tinha confiança em Deus? Olhe bem, a lição vai dizer o que ele disse. Pegou o pai e a mãe dele, levou lá para Moabe, e disse assim, eu vou ver o que Deus quer de mim. Isso. Que ele sabia que Deus queria alguma coisa com ele, né? Então a confiança dele foi só crescendo. Isso. A nossa leitura bíblica em classe, 1 Samuel, capítulo 22, do verso 1 ao verso 5. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte. Vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Porque na realidade Davi queria paz. Davi não queria guerra com Saul. Não. Davi não queria guerrear com Saul. E lá no meio dos Moabitas ele estava num lugar forte, lugar onde ele podia se esconder daquela luta. Mas o profeta veio e disse: olha, a tua família até pode ficar em insegurança, mas você volta para ajudar, porque é lá que o Senhor vai trabalhar. Então não adianta a gente fugir para um lugar de fortaleza onde a gente foge da luta, porque para não que aconteça como aconteceu com Jonas, né? Teve que passar por toda uma situação para que pudesse voltar novamente para o caminho. E o profeta diz aqui, não fiques naquele lugar forte, que na realidade era a fortaleza dos Moabitas. Vai e entra na terra de Judá, volta, né? Volta para a tua terra, porque é ali que o Senhor vai querer trabalhar contigo, é ali que Ele vai te ensinar. Então aí Davi veio para o bosque. Outra coisa, irmão Fabiano, Deus às vezes levanta uma pessoa e começa a levantar uma pessoa, né?
um obreiro, um líder, assim por diante. E ele começou a fazer isso na vida de Davi. E Davi tinha a sua capacidade que era dada por Deus. Mas Davi também precisava ouvir pessoas como profeta, né? Sim. Como Gade, como Natan, depois que foi, né, que a história vai falando e vai dizendo sobre os profetas que palmilharam Jerusalém nos dias de Davi. Então a gente é escolhido de Deus, às vezes, é chamado por Deus, é uma sabedoria tremenda, ou melhor, tem uma sabedoria tremenda dada por Deus, mas tem hora que você tem que parar. Isso. Tem hora que você tem que escutar, porque às vezes vai ser um grande livramento da parte de Deus para a sua vida, para o seu ministério, para aqueles que Deus colocou e te confiou para você pastorear, né? Então você tem que escutar alguém. Eu vi pessoas que não escutaram e pagaram um preço terrível. Uhum. As inúmeras situações difíceis que o seguidor de Cristo passa na caminhada cristã podem servir-lhes de amadurecimento e crescimento na vida espiritual. Davi cresceu como homem de Deus no exílio, embora o sofrimento vivenciado ali lhe causasse períodos bastante desconfortáveis. Entretanto, estava claro que Deus trabalharia na vida de Davi, a fim de prepará-lo para reinar no lugar de Saul. Nos momentos de solidão e de deserto, Deus fala conosco, conduz a nossa vida e nos dá diretrizes para fazermos a sua vontade. Lá no meio do exército de Saul, comandando o exército de Saul, poderia levar até muitas batalhas, mas nunca o tornaria o rei que ele foi. O que levou foi esse momento difícil de perseguição, dele conhecer as pessoas, saber por que as pessoas passam por certas situações, ou por que elas agem de algumas formas, porque ele aprendeu a conviver com elas. Esses 400, a Bíblia diz que eles eram desgostosos de espírito, pessoas que já não acreditavam em mais nada, pessoas que não tinham mais alegria, pessoas que se achavam em aperto, pessoas que estavam endividadas, né? E porque muitas vezes nós julgamos, muitas vezes nós falamos de pessoas, mas nós não vivemos, não passamos por onde elas passaram, e a gente não consegue entender o porquê daquela situação, e aí emitimos juízos de valores totalmente errado, totalmente equivocado. Mas Deus, ele tem os seus caminhos, como diz o profeta Naum. Deus tem os seus caminhos na tormenta. Ele sabe como nos conduzir e nos levar. E águas tranquilas e pastos verdejantes. A história nos dá vários exemplos, Fabiano, de pessoas, nações inteiras, que venceram a adversidade, as dificuldades e hoje são poderosas. A Alemanha, depois da Segunda Guerra, estava arrasada. Uhum. Certo? E nós sabemos, e já lemos alguma coisa a respeito, sobre os alemães que eram contra o regime nazista, contra Adolf Hitler, mas estavam debaixo de um jugo terrível. Isso. Se não fosse contra, não ia morrer. Então se escondia, alguns morreram, alguns, como diz aqui na linguagem popular, botaram a boca no trombone e pagaram com a vida. Mas a Alemanha saiu da Segunda Guerra arrasada, destruída. Eles trabalhavam 16 horas por dia. Era, né? Depois que terminou tudo, para levantar. E quem é a Alemanha hoje, né? Eu gosto de falar muito, eu trabalho com bombas de concreto e existem várias marcas de bombas. Mas a Schwing-Stetter e a Putzmeister, que são duas bombas alemãs, não tem ninguém que bate. Quem está me escutando que sabe o que eu estou falando, não tem como. A tecnologia, o modo, tudo, o tempo, a vida útil da bomba. Quer dizer, eles são profissionais em máquinas industriais e muitas outras coisas mais, né? Vai na Alemanha hoje e vê a prosperidade que é aquele país. Certo que precisa, né? A gente sabe dos problemas que tem, mas venceram aquela dificuldade, venceram aquela adversidade e hoje é um país próspero.
né? A gente vê aí, às vezes até sofre preconceito por causa da guerra ainda até hoje, mas, e não é só a Alemanha, muitos países, a Europa mesmo, crises e mais crises, né? A gente vê como é a Europa hoje, e pessoas, assim, individualmente também, que passaram por verdadeiras cavernas espirituais, hoje são usados por Deus. Isso. Hoje venceram aquela batalha terrível da vida e tem experiência, irmão Fabiano. Para quando vê a pessoa na caverna, ele tem experiência e sabe onde ele vai, como é que vai fazer para levantar aquela pessoa. São verdadeiros conselheiros da obra do Senhor. Amém. A nossa introdução: nem sempre as evidências marcadas por situações traumáticas podem ser vistas como negativas. Por vezes, elas servem para tirar as cascas das aparências, a infantilidade, o esquecimento de nós mesmos, a fim de levar-nos à essência real da vida. O exílio fala de expatriação forçada ou livre, isolamento social, solidão. A conotação nem sempre é pejorativa, pois nas Escrituras Sagradas o exílio recebeu conotações positivas e negativas. O exílio pode ser o lugar onde o nosso caráter será testado, onde nossa própria identidade será descoberta, onde nossa lucidez mental e espiritual terá sua aurora. Provérbios 4:18. A caverna de Adulão não será apenas o exílio de Davi, mas sim o lugar que moldará o seu caráter, preparando-a para a missão maior, a liderança de Israel. Então, nem sempre as vivências marcadas por situações traumáticas podem ser vistas como negativas. Aquelas situações vão fazer você crescer. Talvez aquele momento, o nosso pensamento muitas vezes infantil, nossa forma de agir, de pensar, aquela situação traumática vai fazer a gente amadurecer. A perca, às vezes, de um ente querido faz-nos amadurecer. Situações difíceis que tenhamos que enfrentar faz a gente amadurecer. Quebra essa casca e faz nós refletirmos. E o amadurecimento faz a gente tomar as decisões corretas. Irmão Ricardo? O comentarista foi feliz em dizer que o exílio pode ser o lugar onde nosso caráter será testado, porque às vezes, meus irmãos, né, a gente vê certas pessoas neófitas na fé, e a gente se esquece que Jesus também morreu por ela e tem um plano na vida dela. E isso que ele falou aqui no começo da introdução, as cascas das aparências, a infantilidade, não é mesmo? Pessoas que não têm experiência e acham que já pode exercer determinada coisa, ou acham que é alguém mais do que os outros, certo? Mas a gente tem que olhar que Deus pode trazer um exílio na vida dessa pessoa e moldar o caráter dela. E esse deve ser o nosso objetivo. Se você está vendo alguém que precisa ser moldado por Deus, ser trocado de caráter, olhar com um olhar de misericórdia, orar por essa pessoa, porque Deus tem plano na vida dela também, não é mesmo? Alguém podia olhar para Davi, isso não vai dar nada. Aí, olha quem que se juntou a ele. Tadinho, é pequenininho. Ele mesmo falou, eu sou uma pulga. Eu sou uma pulga, não sou ninguém. Eu acho que eu não vou ser rei de Israel mesmo não. E alguém podia dizer assim, isso aí não vai ser rei de Israel nunca. O profeta Samuel estava caducando quando pegou o chifre e ungiu ele no meio dos irmãos dele. Aquele velho já era caduco. Podia pensar assim, não podia. Mas aí, pensaria errado, logicamente. Mas a gente tem que ter prudência. Aquilo que o irmão Fabiano falou aqui há minutos atrás, não julgar as pessoas. A Bíblia não dá direito a nós. Vocês que estão aí do outro lado do rádio sabem disso plenamente, que a Bíblia não dá direito a nós de julgar alguém. Cuidado. Às vezes você pode estar julgando uma pessoa, essa pessoa vai ser o teu alento daqui a 2, 3, 5, 10 anos ou mais. Não é mesmo? Então devemos entender e sermos espirituais, termos discernimento do Espírito,
para ser sábio diante de circunstâncias que vai aparecer. Nós, como, né, Fabiano, como obreiros que somos, pessoas nos procuram para um conselho, para uma oração, né? E paz, meus senhores, tem obreiros que não querem nem orar por aquela pessoa. Não vou perder meu tempo. Isso não existe. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Jesus jamais fez isso. E nós devemos seguir o exemplo dele, né? Sim. As características do exílio de Davi. A caverna de Adulão. Lugares, pessoas e situações. Tudo serve para o nosso crescimento social e espiritual. Davi deixa o território e vai para uma região que conhecia muito bem. A caverna de Adulão. O nome Adulão quer dizer refúgio. Era assim denominado por causa de uma cidade, em suas proximidades, situada em Cefelé, na planície de Judá, distante de Jerusalém aproximadamente 26 quilômetros, e ao sudoeste a 20 quilômetros ao sudoeste de Gade. No período dos patriarcas, tem sido uma cidade cananeia, Gênesis 38:1, e na época das batalhas de Josué, quando da ocupação da terra ela foi capturada, Josué 12:15. Houve fatos importantes na caverna de Adulão. Ali ela foi fortificada por Roboão, 2 Crônicas 11:7. Depois do cativeiro foi reocupada pelos filhos de Judá, Neemias 11:30. E sua existência foi comprovada nos dias do profeta Miqueias, Miqueias 1:15. Hoje ela é chamada de Ad-Etma. Então, a caverna de Adulão para Davi, o lugar era um lugar difícil, porque era uma caverna, não era uma planície, era um terreno desértico, não é um terreno, não era uma mata atlântica ou um terreno onde ele tinha frutas e tudo mais, era um lugar difícil ao seu redor, era um lugar desértico. As pessoas que estavam com eles, não eram pessoas, que estavam em situações boas, todo mundo ali estava em situação difícil, e tudo isso serve para o crescimento social e espiritual, porque a dificuldade umas das outras passou a que cada um pudesse olhar um pelos outros e estender a mão uns aos outros, antes de julgá-lo, antes de você criar uma divisão, antes de você ter uma rejeição entre as pessoas. A situação difícil de cada uma trouxe uma união entre elas. Começou a haver uma visão única, que era o bem-estar de todos. E quando você começa a criar isso começa a criar uma força ao redor deles, e todos eles cresceram. Tanto é que dessas pessoas, Davi teve seus 33 valentes. A Epígrafe fala em 37. Pastor Silas está dando no culto ali hoje, que são 33, se você contar os nomes. E depois eu quero ver sobre isso também. Mas dali saiu seus 37 valentes. Homens de fibra, homens de coragem, homens que defenderam o reino. Teve um que com uma lança só matou 800 homens. Jazobeão. E isso durante a guerra. O outro, defendendo o seu campo de lentilha, feriu 300 homens e a espada ficou grudada na mão. Homens que outrora estavam jogados lá dentro de uma caverna. Homens que ninguém dava valor. Muitas vezes nós olhamos no centro de recuperação e nós julgamos e achamos que aquelas pessoas não têm valor nenhuma. Mas se você cuidar, muitas pérolas tem ali. Muitas pedras preciosas. Às vezes nós andamos pela rua e nós vemos mendigos por ali. E muitas vezes nós não paramos para pensar, ou olhar, ou estender a mão. E ali no meio deles há pessoas de valor, pessoas que têm dons excepcionais. Quem é de cidade grande anda pelas ruas, você vê pessoas que moram na rua e que fazem as pinturas ou suas artes para sobreviver, e você vê coisas incríveis que eles conseguem produzir com as mãos. E Davi conseguiu
a liderança sobre este povo e essa união entre eles, e quando cada um começou a dar as mãos uns aos outros e começaram a estender em vez de ter a rejeição ou achar que um era melhor do que o outro, começou a se formar a nação de Israel. Algo a comentar? Amém. Não, muito bem. Os exilados da caverna de Adulão, muitos se dirigiam para ali, a fim de fazer companhia a Davi, primeiramente seus irmãos e toda a casa de seu pai, posto que estavam ameaçados pelo rei Saul, devido à ligação com Davi. Outros que foram à procura de Davi na caverna eram homens que se encontravam em dificuldades. Como Davi conseguiu firmar sua liderança nessas condições? Como ele conseguiu trabalhar isso? Na verdade, não foi apenas uma ação sua. Todos os que se juntaram a ele estavam ansiosos por uma existência mais favorável. Davi treinou esse grupo aparentemente sem sucesso. Obteve êxito, pois ali buscavam uma vida melhor, tinham os mesmos ideais. E sendo assim, mantiveram-se fiéis a Davi, fazendo tudo pelo seu líder. 2 Samuel 23, 8 a 39. Os cristãos, como soldados reunidos por Cristo, devem lutar com os mesmos objetivos, não tendo cada um sua própria prioridade, mas a de Cristo. Filipenses 2, 4 ao 21. E se esse for o espírito, Deus dará sucesso e o crescimento da sua obra. Irmão Ricardo? Note bem, todos ali buscaram uma vida melhor, né? Todos ali buscavam. Quer dizer, eles tinham uma coisa em comum. Eles pensavam uma mesma coisa, lutavam pelo mesmo ideal. Por isso que teve êxito. Porque não estava assim, ó, um puxando para um lado e um puxando para o outro. Isso. Não? E outra coisa, eles viram, porque o líder tem que ter essa essência na sua vida, eles viram que Deus, ou melhor, passaram a ver, quando se juntaram a Davi, que Deus era com Davi. Não é mesmo? Porque eles conheciam a história. Com certeza, não sei se todos eles, mas sabiam da unção, sabiam que o profeta Samuel tinha ido lá. Por que Davi estava correndo? Se Saul dizia, Saul chegou a matar até o sacerdote por causa disso, né? Porque conhecia, né, que Davi tinha a unção para ser rei, tinha o chamado. Então eles começaram a ver em Davi, não só por causa da unção, mas ver que Deus era com Davi, que Davi tinha temor. Porque uma das coisas também que eles viram foi quando Saul ficou ao lado de Davi, dentro da caverna lá, né? Que ele entrou a cobrir os pés. Isso. Aí o que aconteceu? Deus te deu ele na sua mão, ó. Mata ele agora. Aí tá a promessa. Tá aí, ó. Irmãos, a hora que Davi disse assim: longe de mim de estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Aquela palavra teve um peso muito grande diante dos seus comandados, meus irmãos. Uhum. Com certeza. Sabe quem foi Davi? Davi foi aquele homem que teve desejo de beber das cisternas que estão em Belém. E aqueles homens, com risco de suas vidas, passaram pelo arraial dos filisteus, foram lá, tiraram a água da cisterna de Belém. Olhe bem. Beberam, encheram o cântaro, trouxeram a Davi. Tá aqui, você está com vontade de beber, tá aqui a água, beba. O que Davi fez? Davi fala: beberia eu o sangue desses homens justos e inocentes? E derramou ela perante o Senhor. Veja bem, meus irmãos, como que Davi agia diante dos seus subordinados. Isso aí só fazia ele crescer. Meu Deus, esse homem tem uma coisa com Deus mesmo. Olha o que ele fez. Ele desejou de tomar água, mas ofereceu essa água para o Senhor e não bebeu. Nós matamos nossa sede, mas ele ainda continua. Quer dizer, ele soube honrar as pessoas que estavam ao redor dele, certo? E os cristãos, como soldados reunidos por Cristo, devem lutar com os mesmos objetivos. É o que a lição está dizendo. E eu tenho aqui a condição de falar, porque a lição está me dando essa condição. Meus irmãos, você faz parte do ciclo de oração? Você faz parte dos jovens casais? Da mocidade, dos adolescentes?
Você tem um grupo, você faz visita nas casas como grupo familiar, certo? Meus irmãos, não puxa um para um lado e um para o outro. Nós somos um corpo. Nós somos a igreja de Cristo na terra. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão e vai até a orla. Ali o Senhor ordena a bênção. Porque se puxar um para um lado e para o outro, o Senhor não vai ordenar a bênção. Não é mesmo? É uma das lições maravilhosas que esse exílio de Davi nos ensina. Isso. Poderia até ter problemas no meio deles ali. Poderia haver discussão. Poderia não, haveria discussões. Tinha problema entre eles. Mas quando quando o problema se dava na destruição do grupo, cada um deixava os seus interesses de lado e lutava para que aquilo não destruísse. Não ficavam falando mal do outro ou contra a liderança, né? O nosso pastor, ele não é perfeito. A liderança da igreja não é perfeita. São homens e mulheres. São pessoas imperfeitas e que a cada dia estão buscando ser melhores em Cristo. A cada dia estão aprendendo a ser melhores em Cristo. Muitas vezes Deus permite certas situações e eles passarem por certas situações para que aconteça isso, um amadurecimento espiritual. Às vezes a pessoa cai ou se machuca ou resbala em alguma coisa para que ela veja que ela não é perfeita. Às vezes o próprio Deus permite. E aí nós não entendemos isso e falamos de coisas que nós não conhecemos e não sabemos. E aí o nosso juízo de valor muitas vezes fica equivocado. Então devemos cuidar disso. Que as nossas ações não venham prejudicar o interesse maior, que é o estabelecimento da igreja na terra. Que não seja algo para que a gente impedir o progresso do evangelho. Que muitas vezes o anunciar do evangelho é impedido por nós mesmos. Através das nossas atitudes, através da nossa fala. As pessoas que estão de fora olhando as nossas atitudes. E se nós estamos guerreando contra nós mesmos dentro da nossa própria instituição, o que as pessoas vão dizer? Jesus falou: uma casa dividida não pode subsistir. E se esse pessoal, se essas pessoas que estavam junto com Davi, eles começassem a lutar entre si e destruir isso, eles iam acabar sendo destruídos. Mas a lição diz assim, eles buscavam, obteve aparentemente bem sucesso, obteve êxito, pois todos ali buscavam uma vida melhor, tinham os mesmos ideais. Então nós devemos perceber qual é o nosso ideal. O que eu estou buscando? Podemos ter alguma divergência de pensamentos, alguma coisa, mas qual é o ideal? Qual é o bem comum que a gente está buscando? E assim se mantiveram fiéis a Davi, fazendo tudo pelo seu líder. O que estamos fazendo por Cristo na realidade? O que na realidade a gente está fazendo por Cristo? Eu já li no começo 1 Timóteo que o Paulo diz: eu sofro. Quando eu li 2 Timóteo hoje no início da aula, eu sofro as aflições, eu sofro as perseguições, eu sofro isso tudo que eu venho sofrendo por amor àqueles para quem o Evangelho tem alcançado. Ele sabia que tinha um bem comum e ele amava Cristo e por isso ele sofria aquilo. Muitas vezes devemos recuar em algumas posições nossas para que a gente não lute contra Cristo. Muitas das vezes nós estamos lutando contra Cristo e devemos olhar. O conselho de Gamaliel, né? O simbolismo da caverna de Adulão. Foi ali que os dons de Davi como líder foram postos em prática. Ele treinou e preparou 400 homens para lutar no dia a dia. E não demorou para que esse número subisse a 600. Isto quer dizer que todos quantos vinham a ter com ele não eram rejeitados. Davi é o modelo de líder que recebe homens angustiados pela vida para torná-los capazes para o serviço. Davi é o modelo de líder que recebe homens angustiados pela vida para torná-los capazes para o serviço. A grande lição de Davi para esses homens é que os que desejassem reinar com ele deveriam aprender a sofrer com ele
visando sempre o reino de Deus. No simbolismo espiritual, podemos comparar Davi a Cristo. Nosso Senhor se dirigiu aos miseráveis, aos cansados, aos oprimidos, aos amargurados, os publicanos e os pecadores, e todos foram transformados pelo seu poder e passaram a fazer parte do seu reino. Mateus 11, 28 e 29, Lucas 15, 1, Mateus 22, do 9 ao 10. Assim, quem deseja reinar com Cristo precisa também sofrer com ele. 2 Timóteo 2 e 12. Então aqui temos uma lição. Davi nos ensina uma lição. Que aquele que queria reinar junto com ele, também deveria sofrer junto com ele. Não é só o bônus, existe o ônus também. Existe o encargo que nos foi dado. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Foi isso que Cristo falou. E Davi não buscou essas pessoas para escravizá-los ou para se utilizar deles, ou para em benefício próprio. Como o Ricardo bem citou aqui, quando ele teve desejo de buscar a água, os homens já saíram pronto, foram lá buscar. Não, nós vamos servir. Eles foram de bom grado. Mas Davi disse assim, não é porque eu tenho um desejo que eu vou botar os meus homens em risco. Não é porque eu tenho uma vontade que eu vou colocar as pessoas que estão ao meu redor em risco para servir a minha vontade. Mas aqui ele diz que é diferente. Ele diz para torná-los capazes para o serviço. Ele ensinou a que aquelas próprias pessoas, elas poderiam se desenvolver o seu dom, desenvolver a sua capacidade, crescer junto com ele, amadurecer junto com ele. E é assim que devemos olhar cada um de nossos irmãos. Não usá-los, mas que junto possamos amadurecer e crescermos. Bom, Ricardo? O nosso pastor Zilmar Melquides Miguel, ele tem um dizer, uma palavra que ele fala, que eu acho muito importante. Ele, sendo nosso pastor, presidente, ele usa muito isso nas suas pregações, que ele está aqui para servir. Isso. Né? Que ele está aqui para servir o povo, para servir como? Olha que a lição está dizendo. Que o nosso Senhor se dirigiu a miseráveis, cansados e oprimidos, amargurados. É esse tipo de pessoa, irmão, que vai chegar para você. É isso que, na maioria das vezes, as igrejas Assembleias de Deus no Brasil recebem e adentram diante dos seus portões. É isso que a igreja Assembleia de Deus recebe. E nós temos que ter bagagem espiritual, nós temos que ter conhecimento de causas dessa natureza. De que, irmão Ricardo? De cansado, de oprimido, de amargurado. Nós temos que ter a solução. Para isso Jesus nos chamou. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas, tem líderes, tem pastores, tem bispos, tem padres e assim por diante, por esse Brasil afora, que acham e pensam que a sua comunidade tem que ser pessoas eruditas, tem que ser pessoas de bem, né? Fazem acepção de pessoa, desprezam os cansados, os oprimidos, os miseráveis. Não serve essa gente. Porque ser bispo, ser pastor, ser um líder é para servir essa gente. Servir o quê? O banquete espiritual que nós temos guardado, né, no nosso coração, a palavra de Deus que está diante de nós. Ensinar, mostrar o verdadeiro significado da vida, o que é o reino de Deus, e não preocupado em ostentar. Não estar preocupado em ter... Não sou contra, longe de mim. Eu sei, a nossa igreja aqui tem advogados, tem médicos, e a igreja do Brasil está cheia dessa gente, né? Pessoas eruditas, gente sábia, gente professores, mestres. Glórias a Deus por isso. Mas nós também sabemos que essas pessoas, muitas das vezes, vêm cansado, vêm oprimido, não é mesmo? E nós não devemos fazer essa acepção de botar ele num lugar mais elevado e desprezar aquele que não tem aparência. É isso que a lição está dizendo.
É isso que Jesus fez. E é isso que Davi fez. Certo? E depois quando Deus firmou o trono de Davi, olha bem quem eram os seus chanceleres, quem eram os seus presidentes, as pessoas que estavam em torno dele. Quantos eruditos tinha? Eu vejo aqui uma palavra bíblica muito sábia e que cabe aqui nesta hora. Ser fiel sobre o pouco, sobre o muito eu te colocarei. Não é mesmo? É o que aconteceu. Então, nós temos que observar isso. Por quê? Para não inverter valores, irmão Fabiano. Valores invertidos é um perigo tremendo. É um perigo tremendo. Tem gente que cai na inversão de valores e nunca mais se levanta. Nosso segundo tópico, Davi e o amor com os pais. Protegendo seus pais. Davi não é conhecido apenas como um grande líder, mas também como um bom filho. Ele teve todo o cuidado especial para com seus pais. Ele foi até Moabe, porque sabia que eles precisavam de um lugar seguro para habitar, e desse modo ele estava se afastando dos territórios de Saul. Há um propósito especial em Davi procurar Moabe. Diversos escritores afirmam que isso se deve aos laços familiares entre Ruth, que era a avó moabita de Jessé, pai de Davi. A inclusão de Mispa deve-se ao fato de ser esta cidade real de Moabe. Sua citação está restrita aqui e o seu significado é torre de vigília. Deixando seus pais em segurança, uma expressão grandiosa sai dos lábios de Davi. Até que saiba que Deus há de fazer de mim. Davi ama a Deus, tinha grande amor e carinho pelos seus pais, e não se descuidava de seus companheiros de luta. Os filhos, principalmente a velhice dos pais, devem honrá-los em tudo, a despeito das lutas e crises que estiverem enfrentando. Samuel 127:3. Davi não chegou ao trono apenas porque não sabia cuidar dos outros. Não chegou ao trono apenas porque sabia cuidar dos outros. Nem porque era bom guerreiro, mas também porque era bom filho. Então ele não se esqueceu de seus pais, e como ele sabia que Saul estava perseguindo toda a sua família e que mais cedo ou mais tarde ele ia se dar contra a sua família, ele levou para Moabe, porque Ruth, sua bisavó, era uma moabita. Quando a gente lê a história de Ruth e Noemi, aonde fores, ali estarei, onde é o teu Deus, será o meu Deus, né? Então, ele volta a Moabe, que tinha parentesco com eles, e deixou os seus pais, a sua família, em um lugar seguro, na torre de vigília, para que ele pudesse voltar, né? Irmão Fabiano, uma coisa me chamou a atenção aqui, né, nesse tópico. Eu fiz uma anotação assim, aqui, ó. Toda chamada, toda liderança, toda chamada de Deus, todo propósito de Deus começa na casa dos pais. Certo? Por que Davi tinha esse cuidado com o pai dele? Jessé era um homem que temia Deus. O histórico da sua avó, dos seus bisavós, era um histórico, né? Era um histórico de gente que temiam a Deus. Certo? E às vezes você vê Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas olha o que ele aprendeu. Por que nós vemos hoje, às vezes, comunidades carentes, você sobe e tem aquelas... Não estou aqui também fazendo acepção, mas é o que acontece no nosso país. Você vê... Eu vi um repórter entrevistar uma criança. O que você quer ser quando crescer? Sabe o que a criança respondeu? Eu quero ser um traficante. Porque era o que ela era ensinado. É o que ela via. E o camarada lá, que comandava o tráfico, era um cara bom. Estava ajudando até um deficiente físico, auditivo. Ele ajudava. Então aquela criança queria ser um traficante. O repórter repreendeu ele e tal, cortaram ali por ali, depois não falaram mais nada. Mas nós sabemos que filhos são herança do Senhor. E os filhos, vai vendo. Se você é murmurador, com certeza seu filho vai ser murmurador. Se você diz palavrão, palavras baixas, de baixo calão, com certeza seu filho vai dizer. Se você tem o costume de orar, você vai encontrar seu filho orando no quarto. Certo?
Porque a chamada, tem uma chamada específica para aqueles que estão na casa de Deus, assim como tinha na casa de Israel. Aqui está falando de uma coisa de dentro do convívio familiar. Davi se preocupou com seus pais. Por que tem pais que vai para o asilo, irmão Fabiano? Com os filhos tudo bem de vida, pega o pai e bota no asilo. O pastor Nedaí contava um fato aqui, uma certa feita, que uma família pegou seu pai, tem seus afazeres, muito bem de vida, e iam levar ele para um lugar muito bom, um asilo que se pagava muito caro, porque era um lugar muito bom. O pai vai ficar contente lá, vamos levar ele, tal. E pegaram o velhinho e levaram, sem ele saber. E quando ele foi passando no portal da casa lá, entrando no asilo, que era um lugar muito bonito, um lugar que se cuidava bem dos idosos, ele caiu num pranto desesperado, o velhinho. Aí eles começaram a acalmar o pai deles. E dizia assim, olha, o pai vai ficar bem aqui, pai. Não vou ver o pai todo domingo. Por que o pai tá chorando? Não, eu não tô chorando por causa disso. Eu tô chorando porque há 40 anos atrás eu passei com meu pai pela mão aqui. E ele fez o mesmo pranto que eu tô fazendo. A lei da semeadura, né? Então, irmãos, Davi sabia. Davi conhecia a vontade de Deus. Davi conhecia a lei de Moisés, de honrar os pais, que é o primeiro mandamento com promessa, certo? De honrar seus pais, de proteger os seus pais na velhice. Aleluia, glória a Deus por isso, não é mesmo? E outra coisa, a vida de vocês, a nossa vida, melhor dizendo, depois que os pais partem, é uma vida de paz. Porque você honrou seu pai, certo? Quando você é fiel a Deus, quando você é fiel na sociedade que você vive, e dão a alegria para os seus pais na velhice, fique sabendo que Deus vai te dar a vida. Porque o mandamento diz assim, honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os dias na face da terra. O primeiro mandamento com promessa, né? Mas prolongar a vida não é só dar longevidade, não. Morrer com 98 anos, não. Morrer com 100 anos, não. É você ter uma vida feliz. Uma vida próspera. Uma vida com paz consigo mesmo, com os que estão próximo de ti, e muito mais importante, paz com Deus. Isso. A recompensa bíblica para os filhos obedientes. Desde o Antigo Testamento, a ênfase é que Deus abençoa sempre os filhos obedientes, pois é o primeiro mandamento com promessa. Êxodo 20:12. Deuteronômio 5:16. Esse ensino foi ministrado por Paulo. Efésios 6:2 e 3. Nosso Senhor manifestou-se contra os filhos que não cuidavam de seus pais. Mateus 15:5 e 7. Tais filhos simula e mentirosamente dedicavam a Deus todos os seus bens, para não honrarem nem sustentarem os seus pais, quebrando o mandamento. Os filhos devem aprender a serem gratos a seus pais em tudo, dando-lhes honra, dignidade e cuidados materiais. Isso é mandamento a Deus. Foi quando Jesus os fariseus queriam confrontar, né, as tradições. E Jesus, vocês quebram o mandamento de Deus pelas vossas tradições. Vocês não dizem que o mandamento dos pais é corbã? Eu pego os meus bens e eu dedico tudo ao Senhor. Mas era eles que administravam e davam para não ter que ajudar os seus pais. E aí tens as recompensas bíblicas para os filhos obedientes. Irmão Ricardo? Não, tá. Esse tópico aqui, ele é bem parecido com o anterior, né? Isso. É um assunto só. Então, há uma recompensa bíblica para todos os filhos que são obedientes. O nosso terceiro tópico, morrendo por Davi. A inconsistência de Saul. Saul não teve nenhuma caverna para forjar sua vida. Não lidou com situações conflitantes. Tinha apenas a aparência de líder, mas não era um homem segundo o coração de Deus. Os homens que estavam com Saul, ainda que não vivessem as mesmas condições do que estavam com Davi, não se sentiam tranquilos, pois ele suspeitava da lealdade de todos
inclusive a de seu filho. Saul orgulhava-se de ter dado honras à tribo de Benjamim, presentes e posições na liderança, algo que Davi, filho de Jessé, jamais faria. Saul não sabia que lealdade não se compra com presentes, dinheiro, mas nasce naturalmente pela sinceridade, verdade e caráter de um líder genuíno. Só os líderes inseguros fazem cobranças exageradas, dão presentes em troca de lealdade e se inquietam com os que podem respeitar riscos à sua posição. Quando os líderes são verdadeiramente chamados por Deus, é maravilhoso que as pessoas os honrem e os considerem como homens de Deus. O escritor aos Hebreus fala da necessidade de se considerar os líderes. Hebreus 13:7. Então aqui, Saul era um homem inseguro. Saul não aprendeu a conquistar as pessoas. Saul não era verdadeiro. Os seus desejos estavam acima do bem-estar do seu povo. Seu modo de pensar e de agir estava acima do bem-estar do seu povo. Tanto é que ele faz promessas promessas e desafios insanos, leva o seu povo à guerra para lutar contra o povo. Ninguém come enquanto isso não acontecer. Como é que vai levar os soldados para a guerra e nem os alimenta? E olha que naquela época era corpo a corpo, não é que nem hoje que se atira de longe. Mas mesmo assim nenhum exército, nenhum general fazia aquilo. E ainda botou em risco a própria vida do filho. Se alguém fizesse, era morto. E aí, quando chegou no meio difícil, Jonas encontra um favo de mel e eles comem, revigoram suas forças e ganham a guerra. Depois ele quer saber o que acontece e se o povo não intervém ali, talvez ele teria matado Jonatas. Então devemos ter cuidado com isso. Muitas vezes a nossa insegurança faz nos tomar atitudes insanas e colocando em risco as pessoas que estão ao nosso redor, colocando em risco os relacionamentos. E aí, muitos casamentos se destroem por isso. Porque um é inseguro em relação ao outro. E aí a atitude dele são ruins e aí quer comprar com presentes. Né? Cobram coisas exageradas um do outro. Querem que a pessoa faça coisas que muitas vezes ela não quer se submeter àquilo. Mas com autoritarismo coloca aquilo. E depois para se eximir ou para querer conquistar, lhe dá presente. Mas ninguém é conquistado com presente. A pessoa pode ser comprado por um momento, mas não conquistado. Davi sabia disso. E Davi conquistou a lealdade desses homens. Tanto é que nós vamos ver na sequência que pessoas pagaram um alto preço. Uma cidade inteira, uma comunidade inteira perdeu a sua vida pela sua lealdade. E Saul não foi leal. Ele pegou a sua tribo de Benjamim e encheu de bens. Retirou terra de outras tribos, retirou terra de outros de outros servos e deu à sua tribo. Privilegiou ela para que eles fossem fiéis a ele. E não era dessa forma. Ele deveria conquistar toda a nação. Nós vamos ver que Davi, com esses 400, ele conquista o coração desses 400. E a partir desses 400, ele vai conseguir conquistar o coração de toda a nação de Israel. Então, como é a nossa atitude? Por que a nossa insegurança? Qual é o fruto que nós estamos comendo das nossas atitudes? Devemos pensar e ver. Por que somos inseguros? O que precisa ser tratado em nós para que tenhamos segurança e aí temos as ações corretas? Comentar algo, irmão? Amém. Então, só os líderes inseguros, só os pais inseguros, só esposas ou maridos inseguros, só chefes inseguros, só líderes de departamentos inseguros fazem cobranças exageradas, dão presentes em troca de lealdade, se inquietam com os que podem representar risco à sua posição.
Aquilo que é seu e que você está no seu lugar de força, ninguém toma. A não ser que você entregue por causa da sua própria insegurança. Porque você muitas vezes vai tomar atitudes que vai prejudicar a si mesmo. Pessoas inseguras geralmente tomam atitudes que prejudicam elas mesmas. Quando os líderes são verdadeiramente chamados por Deus, é maravilhoso que as pessoas os honrem e os considerem como homens de Deus. Então, que as pessoas nos considerem pela nossa forma de ser, pelo nosso jeito de ser, pelo nosso caráter, por aquilo que realmente vivemos. Que as pessoas olhem e digam, realmente, como disse para o profeta, aquela mulher falou, né? Aí vai um homem de Deus. Aquela mulher observou aquele homem por muito tempo, até que ela deu testemunho. Aí vai um homem de Deus. O preço de proteger Davi. Saul convocou Aimeleque e seus sacerdotes para que se apresentassem em Gibeá. Não houve da parte de Aimeleque reação nervosa. Ele se declara limpo, pois tinha consciência de que apenas ajudara Davi por tê-lo em grande consideração e por saber que era um soldado de confiança de Saul. Aliás, da família real, genro do rei. Apesar dessa declaração sincera, Saul considerou-a um ato de traição, pois Aimeleque havia ajudado Davi, não informado ao rei os seus movimentos. Assim, ele e seus companheiros deveriam morrer. Houve uma recusa dos soldados em atacar os sacerdotes. Os ungidos de Deus foi alguém de fora, um edomita, chamado Doeg, que cometeu esse crime brutal. Observe o disparate de Saul. Deus ordenou que ele matasse os amalequitas e não o fez. Mas agora extermina prontamente a família de sacerdotes, sem piedade alguma. Apenas um filho de Aimeleque, Abiatar, sobreviveu. Salvou o éfode santo e foi ter com Saul. 1 Samuel 23:6. A amizade entre Davi e Abiatar foi duradoura ao longo de todo o seu reinado. 1 Reis 2, 26 e 27. Pois a família de Abiatar morreu para proteger a de Davi. Então teve um preço alto. Vê que a lealdade, ela tem um preço. As pessoas que são leais a você, leais à visão, elas se submetem ao preço dessa lealdade. E a pessoa, para quem teve essa lealdade, ela deve reconhecer. Davi reconheceu aqui Abiatar e cuidou dele. Sabia que toda a sua família morreu por ser leal a Davi. Porque quando Davi foge e ele está com fome, ele vai até Aimeleque. E diz, tem pão? Ele disse, não temos pão, a não ser o pão sagrado da preposição. Os teus jovens, alguém aí cometeu algum erro? Alguém aí esteve com mulher? Saúl disse não, Davi disse não, estão limpos. Então ele deu o pão da preposição para que eles pudessem se alimentar. Até Jesus faz menção isso no Evangelho. E aí ele vê Doeg, o edomita. E Davi, ele sabia, porque ele conhecia Doeg. Doeg era o servo de Saul, era um chefe, e ele era o que alimentava as mulas de Saul. E ele sabia do caráter de Doeg. Ele sabia quem era. E sabia que Doeg fazia qualquer coisa para conquistar posição diante do rei. Quantas pessoas a gente conhece assim? São dispostas a qualquer coisa, mesmo que isso prejudique outras pessoas. Mesmo que isso passe por cima de outras pessoas. Você não se importa, você se importa consigo mesmo. E aí é o que acontece com Doeg. Doeg sabia disso. E quando chegou a oportunidade, ele diz para Saul. Quando Saul vai lá, ele diz, não, eu vi ele lá, ele estava com Aimeleque. E Aimeleque deu o pão e deu a espada que ele cortou a cabeça de Golias, que era a espada de Golias. Ele deu para ele.
E Saul sai irritado e vai para aquela cidade. E chama Eimeleque. Ó, tu é meu traidor. Como seu traidor? Eu não traí ninguém. E Davi é um servo fiel a você. Assim como nós também somos. Mas a insegurança de Saul provocou essa matança, essa mancha num povo de Israel. Tanto é que a ordem dele, os próprios soldados não quiseram seguir. Quando ele olhou para os soldados, quando Saul olha para os soldados, assim, ó, dá de encontro a eles, os soldados não foram. E aí ele chama Doeg e diz assim, ó, dá os sacerdotes. E Doeg meteu a lança e matou todos os sacerdotes. Só escapou Abiatar. Irmão Fabiano, nesse tópico eu vejo o perigo de um líder ver o que não era para ver e não ver o que era para ver. Sim. Foi o caso de Saul aqui. Ele não viu a fidelidade de Eimeleque, certo? Não viu. E porque como que Eimeleque não foi fiel a Saul? Não precisa nem ser muito espiritual para entender e para ver. Por quê? Ele guarneceu um servo fiel de, como você falou, um servo fiel de Saul e genro do rei, a lição está dizendo, não é mesmo? E o que ele fez, no entender dele, que ele quis dizer para Saul, ele honrou, foi mais a Saul ainda, porque ele defendeu aquele homem que tinha feito muitas benfeitorias no reinado de Saul, a ponto de ter que tocar a harpa para ele poder se sentir aliviado da opressão maligna que ele passava, não é mesmo? E por que o servo de Saul não obedeceram a ordem dele de matar os sacerdotes? Olha como o diabo é astuto. Doeg não era para estar ali. Quem era Doeg? Um edomita. Quem era Edom? O irmão de Jacó, o Esaú, descendente de Esaú, um edomita, que já tinha briga desde o passado. E Deus separou Esaú de Jacó porque não combinava. As gerações não se combinavam. Para a geração de Esaú, Jacó morreu sendo enganador, roubando a bênção, ainda que os dois se perdoaram lá, chorou, tem a história, nós conhecemos, mas as gerações é o que acontece hoje com houve disputa. É o que acontece hoje com os árabes e Israel. Isso. Até hoje não se bicam. Por quê? Porque Ismael e Isaac já não se bicavam desde daquele tempo. Isso. Tá. Muito bem. Então Doeg não era para estar ali. E ele fez com prazer, como você disse. Estava no lugar errado. Saul não podia ter permitido ele estar ali no meio do exército. Não poderia ter permitido. Como bem você disse, conhecendo quem era Doeg, o tratador de mula, né? Aí, e outra coisa que eu aprendo nesse tópico. Alguém pagou um preço caro para que Davi reinasse. Sim. Meu irmão, onde é que você está hoje assentado? Entre os príncipes? Alguém pagou um preço. Tem pessoas que nem tanto pagaram, mas teve outros que pagaram um preço caro. Sua mãe, seu pai, seus amigos da igreja, seus líderes, o departamento que você faz. Você, quando começou, ninguém dava muita importância para você, mas essa pessoa acreditou em ti, lutou a seu favor. Muitos foram até cortados de ministério porque estavam apoiando você. E hoje olha onde é que você está. Então sempre tem um preço a pagar, não é mesmo? Eu falei hoje no discipulado que nós estamos aqui dentro da Igreja Assembleia de Deus com ar-condicionado, pregando a palavra a todo vapor. Você prega, você ensina, você evangeliza, você ora, você expulsa demônios, você faz a obra de Deus. E no passado, muitos pagaram com seu sangue para que nós hoje estivéssemos aqui. E tem gente que esquece. Tem gente que fala assim, eu ainda estava vindo ontem, né? Eu estava vendo ontem na internet, a Assembleia de Deus, meu Deus, já caiu
Já passou o tempo dela. Aqueles modos de culto antigo, aquelas coisas, não é mesmo? Eu conheci pessoas que saíram da nossa denominação, fundaram outras e menosprezavam aqueles abnegados servos de Deus que comia, chegava em casa, partia um abacate no meio com a esposa, depois do culto, depois de pregar. Eles pegam e menosprezam a palavra de Deus. Não tinha conhecimento, mas eles lutaram, pagaram um preço muito caro para que nós estivéssemos aqui hoje. E não foi diferente com Davi. Mas só que tem uma coisa, Saul não reconheceu isso. Saul não viu isso. Mas Davi viu. Davi reconheceu. Davi guardou Abiatar. Davi honrou Mefibosete por causa de Jonas. Davi soube reconhecer as pessoas que Deus colocou no caminho dele, que honraram a ele e que fizeram do reinado dele o maior de Israel. Isso. E devemos ser gratos. Um conselho que eu sempre ouvi dos meus pais, dos meus avós: nunca se esqueça do lugar onde você saiu. Nunca se esqueça pelos caminhos que você passou, né? Então, devemos cuidar disso. A sina de Doeg. Alguns estudiosos acreditam que o Salmo 52 foi pronunciado por Davi, predizendo o destino de Doeg. Davi inicia o salmo mostrando que o ímpio ama a malícia e despreza a bondade de Deus. O caráter do ímpio é descrito pelo salmista assim: a sua língua intenta o mal. Provérbios 10:31. Traça enganos. Jó 15:35. Despreza o bem e ama o mal. Jeremias 9:4 e 5. Não é reto no seu falar. Tudo indica que o destinatário do salmista Davi é a pessoa prepotente, arrogante. Sua língua era usada como arma para revelar o que estava dentro do seu coração perverso. Por vezes, o ímpio se mostra perante as pessoas deste mundo com espírito de grandeza, soberba, busca sempre ser reconhecido e se apresenta como poderoso. Suas obras são perversas. O salmista deixa claro que Deus punirá esse ímpio arrogante. Note que isto será feito de modo poderoso e pode ser visto pela presença dos seguintes verbos bíblicos: destruir, arrancar, arrebatar e desarraigar. O ímpio pecador será varrido da parte da terra. Eu só queria ler um versículo, irmão Ricardo, eu vou passar para o senhor, dois textos. O primeiro que diz no tópico seguinte, que eu acabei passando não lendo, que é Provérbios capítulo 6, e do verso 16, que diz assim, ó: 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam para correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contenda entre os irmãos. 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª ele abomina. Ele abomina o que semeia contenda entre os irmãos. Devemos tomar cuidado com as nossas falas e o que estamos reproduzindo. Será que é contenda entre os nossos irmãos e causando divisões e separações? Quando a gente vê aqueles documentários na savana africana, que tem os gnus e que os leões querem se alimentar, as leoas se dão contra o bando para que haja dispersão. E na dispersão, os mais fracos ficam para trás. E quando estão sozinhos, é hora do leão atacar. O leão não ataca no bando, porque ele sabe que no bando, o bando vai se virar contra ele e o leão não terá chance. Mas ele tenta dispersar o bando para que aqueles que ficam sozinhos, os mais fracos, ele possa devorar. E muitas vezes a conversa no nosso meio faz isso. Começa a separar as pessoas, semear contenda entre as pessoas, para enfraquecimento. E às vezes alguém está semeando isso para tomar o cargo de alguém, para tomar o poder de alguém, porque sempre isso vem
com um olhar altivo, com uma língua mentirosa, com soberba, com espírito de grandeza, e usa as suas obras, elas são perversas. Então devemos ter cuidado. Então, assina de Doeg, irmão Ricardo. Segundo ponto, deixo para o senhor comentar. Depois eu leio o Salmo 52. A Bíblia diz que as intenções do coração do homem é má desde a sua meninice. Tem um versículo assim. Olha bem. Só que a partir do momento que ele é moldado por Deus, esse negócio aí tem que virar, tem que mudar. Tanto no Velho Testamento, muita gente se converteu aos cultos mosaicos, e hoje, nos nossos dias, se converte ao Evangelho de Jesus, sendo a vida transformada. Mas tem pessoas que vão ficando velhas na fé, Fabiano, e se deixam levar, e aqueles costumes que ele foi liberto, ao invés dele fazer como Deus faz com nossos pecados, jogar no mar do esquecimento, ele costuma... De vez em quando vem aquilo aflora, né? Aflora, e ele vai alimentando aquele leãozinho. Ele vai alimentando, certo? E tem muitas pessoas no nosso meio, eu sempre falo isso e gosto de frisar muito bem isso, que esquecem o que é evangelho. Esquece, Fabiano. Esquece o que é evangelho, certo? Olha bem, o comentarista está dizendo o que aqui? O ímpio é descrito pelo salmista assim: sua língua intenta o mal. Tá certo, mas cara, tá falando do ímpio. Tá falando do ímpio. Então quer dizer que se tem algum de nós que não é ímpio e a sua língua intenta o mal, piorou mais ainda. Sim. Aí que nós temos que redobrar a nossa atenção. É iniquidade. Pois é, iniquidade. E aí o que acontece? Isso é pecado. Isso vai levar a pessoa à bancarrota. Vai afundar. Não vai. Ai, meu Ricardo, nós sabemos disso. Pois é simples a palavra. Mas acontece, e tem pessoas que praticam. A língua, tem tanta malícia na língua, que acha porque está tomando Santa Ceia, porque está participando dos cultos, que está ali junto com a igreja, que está tudo bem. Ah, não, tem gente que diz assim, meu Fabiano, é um direito que me assiste. Estou me defendendo? Olhe bem. E não, quer dizer, ele só viu um veneno e não vê que aquilo está acabando com ele mesmo. É como o irmão João Moraes uma vez me ensinou, falou comigo, que tem coisas na vida que é igual aquele ratinho que está roendo uma lima. Tá caindo um pozinho no pezinho dele, ele tá tão feliz, achando que tá arruinando com aquilo que ele tá roendo, mas o que tá caindo lá é o dente dele que tá sendo moído, tá sendo raspado na lima. É como roer uma lima. Tá prejudicando, o ratinho tá prejudicando ele, ficando sem o dente, que é o único material que ele tem para se alimentar, e achando que tá abafando, achando que tá certo. E outra coisa, a língua que intenta o mal, Fabiano, como é difícil a gente aconselhar, como é difícil a gente orar por ela. Se você chegar perto de uma pessoa dessa e falar assim, irmão, eu senti de orar por você, Deus me mandou eu aqui para me fazer oração, ele fica indignado. Por que ele tá querendo orar por mim? Qual é o problema? Tá achando que eu tô com problema? Fica difícil. Olha aqui. E aí vai sendo enredado e não acha caminho de volta mais. Porque não... o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado sem que haja cura. Tá entendendo? E ele continua aqui que as horas têm se passado. Traça engano, despreza o bem e mal, não é reto no seu falar. Meu Deus, por que o senhor não colocou isso aqui? Por que o comentarista comentou a respeito desse assunto aqui? Por quê? Porque acontece, meus irmãos. Porque acontece no nosso meio. E é um veneno, é uma coisa terrível. Nós devemos ter sabedoria de Deus, servir a Deus como se faz necessário. O salmista deixa claro que Deus punirá esse camarada arrogante aí, ó. Deus vai punir. Aí os teólogos de plantão que tapam os ouvidos. Deus não tira, Deus não trata, entre aspas, Deus não mata. Ele não mata mesmo não, mas ele tira de circulação. Tira. Olha só o que está dizendo aqui, ó. Note que isso será feito de modo poderoso e pode ser visto pela presença dos seguintes verbos bíblicos: destruir, arrancar, arrebatar, desarraigar.
o ímpio pecador será varrido da face da terra. É a lição que está dizendo. É a lição que está dizendo. Não espere ser varrido do seio da igreja. Não espere, porque você está procedendo impiamente. Não espere ser varrido do convívio da sua família. Não espere ser varrido do convívio dos seus amigos. Não espere cair num descrédito. Rapaz, é muito fácil entender isso. Não é mesmo? Você, faça um teste consigo mesmo. Sai de uma roda de murmuração, vai para sua casa e tenta orar. Vai para sua casa e tenta se alegar com um hino. Vai para a igreja, dobra o joelho e vê se você vai receber alguma coisa. Ai, que culto ruim, irmão Ricardo. Mas onde é que você estava antes? Seu culto começou aonde? Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê graça. Aleluia. Rapaz, nós não podemos estar aqui brincando de servir a Deus, porque a nossa vida aqui, se ela não acabar com a morte, ela vai acabar, vai findar a nossa vida de pregação, de igreja, vai terminar com o arrebatamento da igreja. E aonde passará a eternidade? Isso. Aonde é que você vai estar? É mesmo? Você está criando um mal contra ti mesmo. O inimigo te enredando e te levando a caminhos que você não vai achar a volta. Que Isso. Deus nos ajude. Nossas horas se passam. Eu queria ler o Salmo 52, mas eu vou ler a nossa conclusão. Você que está em casa nos ouvindo, depois leia o Salmo que acreditam-se que Davi escreveu por causa dessa situação do edomita Doeg, que lhe perseguiu e para intentar o mal. Jesus ele traz um ensinamento no Sermão do Monte. Muitas das vezes nós encontramos pessoas assim na nossa vida, que estão sempre ao nosso encalço para tentar nos prejudicar. E Jesus diz assim, orai por aquele que vos persegue. Os inimigos ele mandou amar, mas o que persegue ele mandou orar, porque muitas vezes nós sendo perseguidos diariamente, constantemente, sendo caluniado, as pessoas levantando, muitas vezes dentro de nós brota um sentimento de fazer justiça, mas isso não vem da nossa parte. A oração serve para que o veneno dela não entre dentro de nós. E aí, no momento certo, Deus se levanta em nosso favor. E aí quando vemos, acontece aquilo que a Miriam fez. Atravessou o Mar Vermelho e tocou o bandorim e cantou o hino da vitória. Então devemos saber lutar com as armas corretas. A nossa conclusão: Deus usa instrumentos falhos para fazer a sua obra nesta terra. Como disse Paulo em 1 Coríntios 1:28. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Antes, porém, esses instrumentos devem ser trabalhados, forjados pelo auxílio do Espírito Santo, a fim que sejam vasos de honra no trabalho do Senhor. Amém. Antes, porém, estes instrumentos devem ser trabalhados. Nós estamos sendo dia a dia trabalhados e forjados pelo auxílio do Espírito Santo. Não murmuremos, mas que sejamos mansos diante do Senhor, e a fim de que sejam vasos de honra no trabalho do Senhor. Tudo isso tem um objetivo, e o objetivo é ser vasos de honra no trabalho do Senhor. Quantos testemunhos nós já escutamos, e por quantas situações nós passamos, e que Deus nos auxiliou e saímos dela e saímos melhores, amadurecidos, com uma visão diferente, não sendo mais infantis naquela área. A nossa lição de número 9, o reinado de Davi. E o nosso texto áureo está no livro de 2 Samuel 5, do verso 1 ao verso 12. Muito obrigado a todos os irmãos que estiveram conosco até este momento, para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Deus abençoe você de perto, você de longe, você que todo domingo está ligadinho conosco. Que Deus lhes abençoe. Vamos orar para encerrar a nossa lição. Bom, Ricardo.
Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, te agradecemos, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que tem nos dado de estarmos aqui em torno da sua palavra. Senhor Jesus, abençoa os lares dos seus filhos que estão juntamente conosco estudando esta lição. Abençoe dando vitória, Senhor, dando alegria da tua parte, que possa ser pessoas instruídas na tua palavra para viver em obediência à tua palavra, Senhor, e que possamos estar sempre diante de ti, te glorificando e analisando a sua vontade e colocando prática, Senhor, em nossas vidas, porque tu tens a palavra de vida eterna. Se conosco nos damos um domingo abençoado, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vinde estudar com os professores que muito nos quer ver. Acabamos